Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula da Escola das Emoções e eu vou falar sobre impulsividade emocional, um assunto tão importante. Quantas vezes você já se pegou dizendo algo e segundos depois já pensou, meu Deus, por que eu falei isso? Ou por que eu agi dessa forma? Ou você toma uma decisão muitas vezes movida pela raiva, pela carência, pela tristeza, e se arrepende logo em seguida. Isso é o que a gente chama de impulsividade emocional. É quando a emoção ela vem com tanta força que o corpo e a mente entram no modo automático. A gente sente e age muitas vezes assim, sem pensar. E depois, quando a emoção passa, vem a culpa, o arrependimento, a vergonha. Mas hoje eu quero te mostrar que é possível trabalhar essa questão da impulsividade emocional. Não é que você vai deixar de sentir, você vai sentir, mas é que você vai trabalhar melhor essa questão da reação. Olha só, se você observar essa imagem do ciclo das emoções, você vai perceber que entre o sentir e o expressar, existem outros pontos, como, por exemplo, tolerar, aceitar, compreender, entender aquela emoção e aí então se expressar. O problema é que nós muitas vezes já sentimos e nos expressamos. A gente pula de um e vai para o outro. Então a gente precisa aprender. Nós que somos mulheres cristãs, precisamos aprender com Cristo a bondade, o amor, o domínio próprio, a sabedoria, saber a hora certa de falar, a hora certa de agir. Então, nós precisamos cuidar da nossa parte emocional. Por exemplo, quando você fica doente, quando você passa por uma situação de saúde, você vai aonde? Você vai no médico, você faz exames e você fica, vamos dizer assim, tem acesso a toda essa sabedoria humana construída ao longo da história que vem por meio da medicina. A psicologia é a mesma coisa. Hoje você pode ter acesso a uma sabedoria humana, estudos do cérebro, estudos do comportamento humano, que chegaram a determinados, vamos dizer, conhecimentos sobre a mente humana, sobre o comportamento. E hoje o que você vai ter aqui são estratégias também humanas de como trabalhar a questão da impulsividade emocional. A sua parte espiritual é importante que você trabalhe. Assim, o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de você, conforme você vai aprendendo na palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus, então o seu espírito, ele fica fortalecido, e esse espírito fortalecido te ajuda na sua vida emocional, e assim você pode manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele se manifesta onde? Por meio das nossas emoções, por meio dos nossos relacionamentos, por meio dos nossos comportamentos. Olha só, a nossa vida espiritual atravessa a nossa vida emocional. Assim também a nossa vida emocional pode atravessar a nossa vida espiritual e assim também acontece com o nosso corpo. Quando estamos fortalecidas no espírito, você sente um renovo da alma, muitas vezes pode sentir até um vigor físico. Então, olha como uma coisa está ligada na outra. Mas você pode continuar e deve buscando em Deus sabedoria para lidar com situações da sua vida. Mas hoje você também pode ter acesso a conhecimentos que historicamente chegaram até nós, como da medicina, como da psicologia, conhecimentos humanos que a gente pode ter acesso hoje e ter uma melhor qualidade de vida. E o que eu vou falar hoje sobre impulsividade emocional é trazendo um pouquinho dessa visão da neurociência sobre como o nosso cérebro é tão impulsivo muitas vezes. Então, o que algumas teorias psicológicas vêm trazer? E para você poder ter informação, conhecer, se entender e então, a partir dessas informações, colocar em prática algumas coisas importantes na sua vida, para que essa transformação que você tanto deseja venha chegar na sua vida, para que você possa trabalhar as suas emoções, regular as suas emoções, para que você possa ter autoconhecimento, se entender e melhorar com você mesma e nos seus relacionamentos, porque a impulsividade, ela acaba sendo muito destrutiva, né? Destruindo relacionamentos, tanto você com você mesma, que depois você fala, não estou me reconhecendo, essa não sou eu, por que eu fiz isso?
Por que eu estou agindo dessa forma? E ela também pode destruir relacionamentos no seu casamento, com os seus filhos, na sua vida aí social, com seus amigos e familiares. Então, a gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções. E eu vou dizer algumas visões dentro da psicologia para explicar essa impulsividade emocional. E a primeira delas que eu vou trazer é a visão da terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós fazemos está tudo interligado. Você tem um gatilho, que tem uma, né, que esse gatilho, uma situação que você passa, vai disparar o quê? Pensamentos, emoções, e isso vai gerar um comportamento. Então, não necessariamente nessa ordem, tudo muito rápido, mas muitas vezes uma emoção forte que você sente, por exemplo, como a raiva, o medo, a rejeição ou a tristeza, ela vai ativar em você algum tipo de pensamento. E esse pensamento, ele vem muito rápido. Você às vezes nem sabe o que passou na tua cabeça, nem parou para pensar o que você está pensando. A gente chama de metacognição, pensar sobre o que eu estou pensando, pensar sobre os meus tipos de pensamento. Então, esse pensamento vai rápido, ele vem sem filtro e ele já leva para uma ação. O problema é que muitas vezes os nossos pensamentos estão distorcidos. E aqui eu vou dar um exemplo para você entender um tipo de pensamento que pode estar distorcido. O problema, gente, não é a situação, não é o que você sente. O problema, muitas vezes, pode estar em como você interpreta a situação que você está vivendo. É essa interpretação que pode te fazer agir de um modo impulsivo. Então, você está imerso na sua mente emocional, você precisa racionalizar. Então, por exemplo, vamos supor aqui, né? Você mandou uma mensagem, a pessoa demora para responder essa mensagem. Você sente uma certa ansiedade, você quer uma resposta. Então, vem ali uma ansiedade. Mas não vem a emoção, o sentimento sozinho. Ele vem com o pensamento. Aí você começa a pensar, fulano leu e nem quis me responder. Fulano leu e está me ignorando. Ele não quis responder porque eu não sou importante para ele. Olha aonde foi o meu pensamento. Né? Então, veja aonde foi a minha interpretação. E se não for nada daquilo, a gente não tem certeza o que está acontecendo com outra pessoa. Então, pela forma que eu interpreto, se eu pensar assim, estou sendo ignorada, estou sendo rejeitada, estou sendo deixada de lado, que tipo de emoção eu vou ter? E que tipo de comportamento eu vou ter? Agora, se eu pensar assim, não tem problema, às vezes ele está ocupado, então eu vou fazer outra coisa. Você vai agir diferente. Agora, se você pensar, estou sendo rejeitada, e se você tem um esquema de rejeição ainda, uma crença forte de se sentir rejeitado o tempo todo, isso vai ser um gatilho para que você comece a mandar mensagem, comece a dizer, você não se importa comigo, ou você comece a pensar, o fulano não se importa comigo, o fulano não liga, o fulano responde todo mundo, mas eu sou deixado de lado. Tá vendo como a nossa mente vai embora? Tá vendo como os nossos pensamentos podem nos levar a agir de uma forma tão impulsiva? Então, o problema, né, o impulso, ele não vem da emoção. Isso é muito importante a gente entender. O impulso, muitas vezes, não vem da emoção, mas ele vem da interpretação que você faz daquela situação. Isso é uma chave, isso é ouro para você entender. Então, quando a gente começa a pensar sobre o meu pensamento, quando eu começo a racionalizar um pouquinho mais, eu falo, opa, peraí, será que o que eu estou pensando, né, faz sentido? Será que esse meu pensamento não está distorcido ou estou vendo com a minha lente da rejeição? Ou estou vendo com a minha lente da pessoa abandonada? Né? Então, às vezes, a gente passa a ver uma situação com base na nossa lente, nos nossos padrões de ver a vida. E, às vezes, os nossos padrões, a nossa lente, o nosso pensamento está distorcido. E é onde a gente precisa entender essa minha lente. Outra forma é o que a teoria do esquema vai trabalhar sobre a questão da impulsividade. Ela vai um pouquinho mais fundo. Ela diz que as nossas reações, muitas vezes, vêm de partes internas de nós, da nossa criança vulnerável, da nossa criança que habita em nós, da nossa criança interior impulsiva. Lá na nossa infância, nem todos nós recebemos vamos dizer, 100% das necessidades emocionais que nós precisávamos. Né? Os nossos pais foram falhos, assim como você, mãe e pai, também vai ser falha, também não vai oferecer todas as necessidades emocionais que o seu filho precisa. Então, dependendo das necessidades emocionais que você não recebeu na infância, aquilo criou um tipo de personalidade.
criou um tipo de crença. E talvez aquela criança lá que se sentiu abandonada, que se sentiu rejeitada, ela começa a aparecer, ela começa a se manifestar. Então, a gente precisa olhar, peraí, será que essa forma que eu estou reagindo não é um gatilho que acionou lá atrás essa criança ferida dentro de mim, esse meu lado inconsciente, essa minha parte inconsciente, a minha parte que é impulsiva, a minha parte que grita, a minha parte que pede atenção? Será que não é hora de eu manifestar agora o meu lado adulta saudável e abraçar, cuidar dessa criança que está pedindo atenção, observar o que essa criança quer e também dizer, calma, peraí, deixa a Thalita, né, a adulta saudável, agir agora e não vamos agir com imaturidade emocional como uma criança impulsiva? Então, quando a gente analisa a nossa infância, a gente vê que ainda habita dentro de todos nós uma criança. E essa criança que não recebeu, não foi suprida nas suas necessidades básicas, ela pode se manifestar, dependendo dos gatilhos da vida. Às vezes a criança rejeitada, a criança, né, vulnerável, a criança impulsiva, que age, né, sem pensar muito. Então, é hora de eu manifestar o meu adulto saudável. Então, quando essas minhas partes, criança, estão no comando, né, ou seja, meu lado, adulta saudável, não está no controle, significa que é essa parte minha mais emocional que ela está no comando. É essa parte que está agindo, comandando os meus comportamentos. Então, na terapia do esquema, a gente aprende também a olhar para essa criança ferida, olhar o que essa criança impulsiva quer, o que ela está me dizendo, por que ela está agindo com impulsividade, quais são as necessidades emocionais que não estão sendo supridas naquele momento, o que essa criança precisa. Então, é hora da gente poder olhar para essas partes, vamos se dizer, inconscientes, né, lados que nós temos, que precisamos acolher, olhar com carinho e também manifestar esse meu lado adulta saudável, que pensa antes de reagir. Dentro da teoria comportamental dialética, que eu gosto bastante também, ela vai dizer que nós temos 3 estados mentais. Podemos estar em 3 estados mentais. Podemos estar na nossa mente emocional, que reage. Podemos estar imersas na nossa mente racional, é a mente que pensa com racionalidade. E podemos estar no nosso modo mente sábia, que é o modo que vai integrar tanto a minha parte emocional quanto a minha parte racional. Então, nos momentos impulsivos, ele vai dizer que é a nossa mente emocional que está no controle, que está no comando, que assume. Mas tem um dado muito interessante da neurociência que o pico de uma emoção intensa dura cerca de 90 segundos. Você tinha parado para pensar nisso? O pico de uma emoção intensa dura cerca de 90 segundos. Então, justamente, é a hora de você parar, respirar e não agir. Pensa comigo, se você conseguir aguentar 1 minuto e meio respirando fundo antes de uma reação, gente, você está no seu lado maduro, mente sábia, agindo. É tão importante nós pararmos daquele momento de tensão emocional, respirar fundo, um pouquinho que você consegue parar, você já consegue mudar todo um desfecho de uma situação. Todo um desfecho de uma situação. Então, e aí é onde o nosso cérebro começa a voltar ao equilíbrio, se você parar um pouquinho, é onde a mente sábia começa a aparecer, ela começa a pensar, né? Será que eu vou agir dessa forma agora? O que eu preciso fazer? Como que eu posso reagir? Como que eu posso trabalhar? Então, a emoção, ela é uma onda. Ela é uma onda que balança o nosso barco, só que a onda vem, a onda vai. É isso que eu ensino muitas vezes para as crianças. Então, se a gente não mergulhar de cabeça nessa onda, ela vai passar. Mas se a gente mergulhar de cabeça, ela vai nos levar. Então, a gente precisa entender que a emoção vem e vai. Aquele impulso, ele vem forte, aquela raiva vem forte, e você já manda uma, mas é hora de você respirar fundo. Colocar sua mente racional aí, ativa, e a sua mente sábia para dizer, opa, é agora que eu vou agir, né? Existe também o que a gente chama de ciclo da impulsividade. O que é esse ciclo da impulsividade, né? Colocando aqui o slide para você poder acompanhar. A impulsividade, ele é um ciclo. Então, uma situação, um gatilho, ativa uma emoção
que também ativa seu pensamento, você pensa rápido, age por impulso, só que depois vem as consequências, né? Depois de uma ação, a culpa, o arrependimento, e aí reforça a ideia, eu sou descontrolada mesmo, eu sou assim, eu sou impulsiva, quando eu vi já falei, eu não consigo, e aí você começa a ter aquele monte de sentimentos, e aí que te deixam mais vulneráveis ainda, e você vive aquele ciclo de agir, reagir, mas esse ciclo, ele pode ser interrompido, e o ponto-chave é agir entre esse impulso que chega e a ação, é aí que nasce o controle, né, o controle emocional. E agora, eu quero falar para vocês de uma estratégia que você pode fazer para trabalhar essa sua parte impulsiva. Então, você sabe que muitas vezes, voltando aí, fazendo uma revisão da nossa aula, né, a terapia cognitivo-comportamental vai dizer, opa, é a interpretação que eu faço que faz com que eu reaja dessa forma. A terapia do esquema vai dizer assim, opa, é o meu modo criança impulsiva que está ativado, que está precisando de uma necessidade, ela está ativada, está no comando, preciso colocar minha adulta saudável em ação. A terapia comportamental dialética vai dizer, opa, é a sua mente emocional que está ativada, você precisa usar a tua mente sábia. E agora, dentro da terapia comportamental dialética, também que eu gosto bastante, ela vai trazer uma estratégia de regulação emocional. A estratégia chama STOP. Coloquei aqui na tela, né? É uma técnica simples, mas é uma técnica muito poderosa. Ela se chama STOP, que em inglês significa pare, e ela tem cada letrinha tem um significado, por isso que ela é STOP em inglês. Então, a primeira coisa que você faz diante de um impulso, diante de uma situação, é parar. Primeira coisa, stop. S de stop, parar. Você não vai agir. Depois, você vai respirar. Né? Ele fala aqui, né? Take a step back. Você vai dar um passo para trás, você vai parar, respirar. Dá um passo para trás, respira, calma. Depois você vai observar, observe o que está acontecendo dentro e fora de você. Thalita, mas eu sou impossível, eu não consigo parar. Então, talvez se você não consegue fazer a estratégia TOP, você vai fazer pelo menos a S de parar. Você vai começar, se você começar. Então, você vai parar, respirar fundo e dizer, calma. E aí, treinando as técnicas, você vai conseguir colocar em prática. Não é de uma vez. Às vezes, você recebe uma técnica e acha que no momento impulsivo está tudo certo, você tirou 10. Nem colocar em prática, mas exige treino. E depois, você vai aqui, procede mindfully. Né? Que é você desculpa, falei errado, que é você prosseguir de forma consciente, que é você prosseguir de uma forma estar presente no presente. Então, antes de agir, você precisa dizer mentalmente, stop, pare. E parar não é fraqueza, é sabedoria, né? Então, desculpa meu inglês aqui com as falas. Tentei aqui, tá? Mas a gente precisa parar. Essa é uma técnica simples e muito poderosa. E existe também uma outra técnica aqui, que é da respiração. Então, naquele momento que você está no T, né? Que você está ali para parar, você respira. Tem uma técnica de respiração que chama técnica 478, que você respira 4, né? Inspira 4 segundos, segura 7 segundos e solta 8. Você está ativando o seu sistema parasimpático, tá? Então, ele reduz o cortisol e ele desacelera o corpo, porque a emoção, ela mexe com o nosso corpo, não é assim? A gente sente a bochecha queimar, aqui o nosso ombro fica tenso, a gente sente o nosso corpo, nossa mão fecha, o nosso rosto fecha, o nosso corpo começa a reagir, a gente está bravo, a gente está intensa, a gente está cheia, só que a gente precisa respirar. Quando eu estou respirando, eu estou dizendo para o meu cérebro, calma, tá tudo bem, então você vai respirar. Então, quando você começa a desacelerar intencionalmente o seu corpo por meio da respiração, a sua mente vai junto. O teu cérebro acompanha, o teu cérebro vai junto. Então, você pode fazer isso por 3 ciclos, fazer essa técnica 4, 7, 8 por 3 vezes, até você se acalmar.
E aí depois poder agir. E então conseguir agir. E hoje eu quis trazer essa aula para que você possa entender um pouquinho, aplicar essas estratégias. E a gente precisa aprender aqui, ó. Nós não escolhemos o que sentimos, a gente não escolhe. O sentimento vem, gente, o sentimento ele é verdadeiro, a emoção vem, ela é real. Você sente, você não tem como dizer eu não estou sentindo, ela é verdadeira. Só que a gente pode sentir o que fazer, a gente pode escolher o que fazer com aquilo que a gente sente. A nossa emoção não é a nossa inimiga, ela é um sinal de que alguma necessidade não foi atendida, sinal de que você precisa se acolher, sinal que o teu corpo está dizendo alguma coisa, sinal que você precisa respirar fundo. O problema é quando a emoção nos domina e a gente deixa ela dominar a nossa vida. A impulsividade, ela é como um fogo. Eu gostei tanto dessa frase. Quando você aprende a cuidar, ele aquece. O fogo é importante? O fogo é muito importante na nossa vida. Ele nos aquece. Olha quantas coisas poderosas o fogo faz. Só que se você deixar o fogo se alastrar, ele vai queimar tudo. Então, é exatamente isso que acontece, né? Na impulsividade emocional. A gente destrói tudo quando nós somos impulsivas demais. Destruímos relacionamentos tão preciosos. Então, a gente precisa cuidar. Então, entre o sentir e o agir, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade e o seu poder de transformação. Essa é uma frase do Viktor Frankl, que eu gosto muito dele. O Viktor Frankl foi um psiquiatra, um psicólogo, que viveu nos campos de concentração. Ele conseguiu sobreviver, ficou 3 anos no campo de concentração, naquele pior campo, né, que tinha, e ele conseguiu sobreviver e trazendo um sentido. Ele sempre dizia, né, a vida tem um sentido, e é isso que fez com que ele se mantesse vivo, o sentido que ele trazia para a vida. Então, a nossa vida tem um sentido, a sua vida tem um sentido. Então, é isso que a gente precisa manter aceso na nossa mente. Nós podemos escolher, né? Não é sobre o que fizeram com a gente, mas é sobre aquilo que a gente faz, sobre o que fizeram conosco. Então, nós podemos sim reagir, mas reagir com cuidado, reagir com sabedoria, reagir com leveza e reagir na intencionalidade, sabendo o que você está fazendo. É claro que muitas vezes a impulsividade pode escapar. E às vezes, diante de uma situação tensa, você, quando viu, já falou, quando viu, já fez. Mas existe uma palavrinha chamada arrependimento, chamada volta, o caminho, e você pode estar sempre refazendo. O problema é quando a gente está sempre no modo impossível. A gente tudo reage de forma impulsiva, é hora da gente parar, porque essa impulsividade pode estar por trás uma depressão, um estresse, ou algum tipo de transtorno mais grave. Então, você precisa parar, se analisar e aprender a se regular. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, deixe o seu like aqui. Espero que você tenha sido muito, muito abençoada e Deus te abençoe. Fica com Deus.